Mas de lá pra frente o caso é bem mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue seu juízo? Não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta prece nem... 1 Timóteo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O apóstolo Paulo escreveu na carta a Timóteo, para você ver que não existe ninguém santo. A Bíblia diz que quem diz que não peca, mente, e faz também Deus mentiroso, porque Deus falou que não há um bom sequer. Aí chega o indivíduo e fala que ele é bom. Dessa forma ele está chamando Deus de mentiroso, porque Deus falou que não tem um que não peca. A Bíblia diz que não há um que não peque, e aquele que diz que não peca, ele mente. Então Paulo ele falou que ele era um dos principais pecadores, a qual Jesus veio para salvar. O apóstolo Paulo, qual escreveu a boa parte do Novo Testamento, ele disse que ele era um dos principais pecadores, a qual Jesus veio salvar. Então Jesus veio para salvar o que se havia perdido, veio para buscar o que se havia perdido. Isaías 59, na verdade Isaías capítulo 61, primeiro versículo: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Então isso que Jesus veio fazer, veio libertar o cativo do cativeiro, ou melhor dizendo, aqueles que estão aprisionados em pecados. Jesus veio para libertar o homem do seu pecado, porque o pecado é uma prisão. O pecado aprisiona e você nem percebe, você nem se dá por conta. Porque se tem uma coisa que a pessoa que vive no erro, ela pensa que ela é livre, ela pensa que ela está fazendo aquilo porque ela quer. Só que não é, está fazendo porque se tornou escravo. Porque se fosse livre, serviria a Cristo. Mas a pessoa que não serve a Cristo é porque ela não consegue, porque está escravo do álcool, aquela cervejinha, escravo da bebedice, da droga, da prostituição, do erro, da malícia, da maldade. Pecado qualquer que seja, ele escraviza, aprisiona. É por isso que nem todos conseguem obedecer a Deus, porque não receberam o verdadeiro amor da verdade, que é a palavra da verdade. E Jesus falou que a palavra da verdade, ela liberta. João 8,32, Jesus disse: conhecereis a verdade, a verdade ela vos libertará. A palavra do Senhor, ela precisa ser conhecida, para que assim possamos ser livres do cativeiro do pecado. E foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio apregoar a liberdade aos cativos e abrir prisão dos presos. Sabe como que o diabo aprisiona uma alma? Com a mentira, o engano. O engano faz a pessoa cometer o erro achando que está certo. É
isso que o diabo faz, é assim que Satanás aprisiona. Só que a verdade, ela liberta. A palavra da verdade, ela tira o homem do engano. E assim o ser humano se torna livre. Mas enquanto o ser humano continua no engano e na ignorância, ele acha que ele é livre. Ele acha que está livre. Só que a liberdade que Jesus veio nos chamar, não é essa liberdade. A liberdade que Jesus nos chamou foi para sair do pecado e ter liberdade de adorar a Deus, servindo a Ele por espontânea vontade. Isaías 54, 55, versículo 7. Perdão, é Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então o castigo que o homem tinha que receber, Jesus recebeu no nosso lugar. O castigo pelo pecado, ele tinha que vir sobre cada homem, mas Jesus recebeu no nosso lugar. Só que para quê? Para nós vivermos refém, escravo do diabo, na bebida? Não. Escravo de Satanás, da mentira? Não, Jesus, ele foi ao madeiro para que pudesse salvar e regenerar o homem de seus pecados. Foi para isso que a palavra de Deus foi deixada na terra. Ela não foi deixada para mim abrir, deixar em cima de algum lugar, como muitos acham que o Salmo 91 é um amuleto, mas não é. É uma promessa de proteção para quem anda com Deus, ou seja, para quem obedece. O Salmo 91 é a promessa que eu abro e Deus me guarda. Você vai ver muitos carros estilhaçados que estavam com a Bíblia aberta no Salmo 91. Como também você vai ver muitas casas que é um pé de guerra. É um pé de guerra, marido cachaceiro, mulher que não respeita o marido. A Bíblia está aberta no Salmo 91. Só que essa promessa de proteção só vai ter feito quando o ser humano temer verdadeiramente a Deus. Quando o ser humano obedece a Deus, ele não precisa fazer campanha. Ele não precisa ficar andando em sal grosso, que isso é macumba, isso é feitiçaria. Ele não precisa ficar fazendo voto de dinheiro, pegando envelope e dando dinheiro, porque isso não liberta. Não é nisso que está a salvação. O que faz o homem perecer, meu amigo, Jesus falou, é a falta do conhecimento. Jesus falou que o que faz o homem errar é a falta do conhecimento. Hoje os mentirosos falam para você, meu amigo, que a solução é você dar para receber, ou seja, dar dinheiro na mão deles, para Deus abrir as portas do céu. Toma cuidado, nós não podemos ir além do que Jesus ensinou. Existe uma fé verdadeira. A fé verdadeira é como diz a Bíblia. Jesus não fundou nenhuma religião, então a fé não é segundo uma religião, a fé é segundo a Bíblia. A fé não foi dada pela tradição dos homens, mas foi dada segundo a revelação de Deus que está na palavra. A palavra de Deus é a revelação. Eu não posso deixar a palavra de Deus escolher uma religião. Muito pelo contrário, eu tenho que deixar a religião e respeitar a palavra de Deus. Ou seja, respeitar a palavra de Deus e não uma religião. Porque a tradição invalida o mandamento. Então, o castigo que hoje traz paz, que faz o homem ter salvação, estava sobre Jesus. Só que muitos têm rejeitado Jesus, muitos têm negado Jesus, confessam só da boca para fora, mas o seu coração está afastado, está distante de Deus. Muitos até confessam Jesus da boca para fora, mas o coração não, o coração está endurecido. A Bíblia diz que o que separa o homem da presença de Deus são as suas iniquidades. Isaías 59, versículo 2. O que separa o homem da presença de Deus é a
a iniquidade, é a desobediência, é a rebeldia. Porque Deus falou que nós temos que ser sóbrios. A embriaguez é a rebeldia. A verdade está em Deus, a mentira está no diabo. A justiça está em Deus, a injustiça está em Satanás. A adoração tem que ser dada a Deus, mas muitos estão adorando artistas, jogadores, cantores, etc, e etc, e etc. Então isso é a rebeldia, meu amigo. Jesus cobrou de nós que nós caminhássemos no caminho que salva. O caminho é Jesus, é a palavra de Cristo. É por isso que não adianta ter religião e não obedecer Jesus. Não adianta ter a vida inteira de religião e não saber se estão pregando para você a Bíblia. Ou seja, não ler a Bíblia, você pode ser enganado. Então o castigo que hoje, meu amado, nos traz a paz, estava sobre Jesus. Jesus disse: eu não vim para condenar, mas para salvar. Eu não vim julgar, mas há um que julga. A palavra a qual vocês têm ouvido, esta há de julgar no último dia. Então veja, Jesus não veio para condenar, mas no último dia vai condenar aqueles que o rejeitaram. Jesus não veio para julgar, mas naquele dia ele será o juiz. Então compreenda uma coisa: hoje, nesse exato momento, o dia que se chama hoje, Jesus não é juiz. Jesus não vai condenar hoje. Somente no último dia serão condenados aqueles que não seguiram a Cristo. Marcos 16, versículo 16. Os que crerem e forem batizados serão salvos. Porém, aos que não crerem já estão condenados. Mas o que é crer? Porque existe uma fé verdadeira. E a Bíblia diz que é conforme diz as Escrituras. Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão de dentro do teu ser. Então a fé verdadeira, conforme diz a Bíblia. Para você ter a fé verdadeira, você precisa ler a Bíblia. Para você saber se o padre está pregando a palavra de Deus, você precisa ler a Bíblia. Para eu saber se o pastor está pregando conforme Jesus pregou, eu preciso conhecer a Bíblia. E eu me lembrei que Satanás conhece bem essa palavra. Satanás conhece de capa a capa. E logo no início da minha conversão, há 5 anos atrás, comecei a ler a Bíblia. Cada ano eu leio ela 2 vezes. E após terminar a Bíblia, eu sempre aprendo mais. Agora eu estou na 10ª vez. Então, meu amado, não adianta também só ouvir, só conhecer. Tiago 1:22 vai dizer: não sejais somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, mas sejais praticantes. Então, o que salva é isso. A salvação está em Cristo. Se você obedece a palavra de Cristo, você está obedecendo a Cristo. João capítulo 1, versículo 1. Do princípio ele era o verbo, palavra. O verbo estava com Deus. E o verbo era o próprio Deus. O verbo era o próprio Cristo. Então a palavra e Cristo são um só. Se eu sigo a palavra, eu sigo Cristo. Se eu obedecer a palavra, estou obedecendo a Cristo. Aí eu te pergunto, você obedece o padre? Será que você obedece a Cristo? Talvez você obedeça o pastor, mas será que você está obedecendo a Cristo? Porque só tem uma forma de saber: conhecendo a Bíblia, lendo as Escrituras. É a única forma de saber se você está obedecendo o homem ou ao Senhor. E é somente o Senhor Jesus que pode salvar. Por mais que eu tenha uma religião, a Bíblia diz que eu só posso ser salvo, você só pode ser salvo seguindo a Jesus. Não é seguindo uma tradição, não é seguindo Maria, não é seguindo Aparecida, não é o Exu, mas é seguindo Jesus.
Segundo as tradições, Exu é luz. Segundo a Bíblia, Jesus é a luz do mundo. Segundo as tradições, Exu é vida. Segundo a palavra de Deus, Jesus é a vida. Segundo as tradições, os santos intercedem pela nossa alma. Mas segundo a palavra de Deus, é só o Espírito de Deus que intercede. Então veja, que o povo perece por falta de conhecimento. Osés capítulo 4. O meu povo está sendo destruído porque faltou conhecimento. Na terra não há conhecimento de Deus, só há conhecimento do mal. Só prevalece o furtar, só prevalece o matar, o roubar, se embriagar, se prostituir, etc. Infelizmente, meu amado, o mal sobre a terra tem se espalhado e tem prevalecido porque o homem não quer mais, infelizmente, obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus. Glórias a Deus. E nessa tarde, venho anunciar a você aquele que pode te salvar. Se eu pregar para você uma religião, ela não vai te salvar. Se eu te dar o endereço de uma igreja e falar, vai lá, congrega lá, corre o risco de você chegar ao último dia e não ser salvo. Porque Jesus falou, nem todo que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino do céu, mas o que faz a vontade do meu Pai. Olha aí onde está a salvação, em Jesus, em fazer a vontade do Pai. Não é numa religião, não é numa igreja. A igreja ela só pode salvar uma alma pregando a palavra, mas não é a igreja que salva. Porque é o Espírito de Deus que vai te levar para Deus. Não vai ser eu, como igreja, que vou te levar para Deus e vou te salvar. Eu apenas vou pregar para você a palavra e você vai fazer a tua escolha, a sua decisão, baseado no que diz a Bíblia. Se eu pregar para você conforme diz a Bíblia e você crer, você pode ser salvo. Mas se eu pregar para você e você em seu coração rejeitar, você não é salvo. Se você ouvir a palavra da verdade, tendo uma religião, mas não obedecer ela, você pode ter 50, 60 anos de religião, no último dia ser condenado. Porque Jesus falou que quem vai ser salvo é quem obedece o Pai. Mateus 6, capítulo 6 de Mateus diz, nem todos o que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino do céu, mas o que faz a vontade de meu Pai. Qual que é a vontade do Pai? Eu acender vela, rezar para o morto? Não. Jesus mandou orar ao Pai em secreto, mas orar para o morto? Não. A Bíblia diz que os mortos, eles não têm mais esperança, mas nós bendiremos ao Senhor. A Bíblia diz que aqueles que dessa sepultura não há mais obras, ou seja, não há mais nada que eu faça, não há mais nada que você possa fazer por aqueles que estão mortos. Isso é invocação a demônios, reza para morto, acender vela para morto, invocação a demônios, isso é culto a demônios. Toma cuidado com isso. Jesus não ensinou isso. E nós não podemos deixar de seguir Jesus para seguir um padre, um pastor, um pai de santo, um homem que está baseado num conhecimento humano e não baseado na palavra de Deus. Jesus nos ensinou a não ir além do que diz as Escrituras Sagradas. Então acender vela para morto é ir além do que diz a Bíblia Sagrada. Fazer intercessão, pedir intercessão de Maria é ir além da Bíblia. A Maria da Bíblia, ela não se colocou como senhora, não se colocou como rainha dos céus, não se colocou como mãe. A Maria da Bíblia se colocou como uma serva, e a Bíblia diz que ela seria chamada bem-aventurada, ou seja, mais do que feliz. Você quer que fale de Maria? A Maria da Bíblia é essa, senhora. Ela não pode fazer nada por você, ela nem sabe que você existe. A Maria da Bíblia, ela não pode interceder por ninguém, ela nem sabe que você existe, porque a Bíblia diz que os que descem, que morrem em Cristo, eles vão ao descanso. Eles vão ao descanso. Os mortos não têm participação com essa vida, com os que estão na terra. Não há participação nenhuma. Então Maria não pode fazer milagre. Pedro também não pode. Só fez enquanto estava vivo. Maria não fez nem quando estava viva, quanto mais depois de morto. Então, meu amado,
Nós não devemos ir além da Bíblia, além das Escrituras, ou seja, respeitar a Bíblia e não a religião, porque se eu respeitar a religião, muitas vezes eu vou respeitar uma mentira que vai te levar a ser condenado, porque a mentira não salva, a mentira condena, mas a verdade salva, porque Jesus falou: eu sou a verdade. Então, se Jesus é a verdade, eu tenho que seguir aquilo que ele ensinou, ou seja, eu tenho que seguir a Jesus, porque ele é a verdade. Então, meu amado, Jesus falou que ele é o caminho, então sigamos a ele, porque a salvação, a Bíblia vai dizer que é por esforço. Porque desde os tempos de João Batista, o reino dos céus é tomado à força, e os que muito se esforçam se apoderam dele. Então a salvação, desde os tempos de João Batista, ela é a força. O homem tem que se esforçar, tem que perseverar. Jesus falou que nós temos que ser perseverante até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Está perseverando até o fim, mas está perseverando no quê? Em que está baseado sua perseverança? Buscar as coisas do mundo? Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas Deus acrescentará. Mateus 6:33. No que está a sua perseverança? Ir para um templo com um desejo no seu coração, um interesse em alguma coisa, buscar Deus pela cura, buscar Deus para ele repreender isso e aquilo, buscar Deus para ele te dar isso e aquilo. Não é essa perseverança. A perseverança que Jesus falou é o esforço de seguir os seus caminhos. Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, nega a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, tem que ter renúncia. Se não renunciar, meu amigo, não está no caminho estreito. Se o homem não dizer não para o pecado e não virar as costas para o pecado, não tem renúncia. O caminho não é estreito, é um caminho que leva para o inferno, largo. Se está fácil, meu amigo, toma cuidado. O fim desse caminho é o inferno. Se não tá estreito, se está fácil de seguir, toma cuidado. Você não está seguindo o caminho estreito. Mas antes o caminho largo, e Jesus falou: espaçoso o caminho, a qual conduz o homem à perdição, à condenação. O caminho é estreito mesmo. Quem falou para você que é fácil servir a Deus? Não é fácil, mas aquele que perseverar vai ser salvo, que perseverar até o fim. Será que você está perseverando? Ou você está esperando Jesus voltar, achando que ele vai te dar salvação porque você é bom, porque não faz o mal para ninguém? Ou quem sabe porque você se considera inocente, mas a Bíblia diz que não somos inocentes? Ou quem sabe você está esperando que vai ser salvo porque você tem uma religião ou diz que crê em Deus? Toma cuidado, meu amigo. O diabo não mudou a estratégia. Até hoje o diabo, ele leva almas à condenação pelo próprio engano. Pelo próprio engano. Por isso que Jeremias falou que o coração é enganoso. Por isso não seja você guiado pelo coração, mas antes busca conhecer a palavra de Deus, a verdade que liberta. Você compreende? Eu posso fazer as melhores obras, posso viajar o mundo pregando a palavra, posso fazer uma grande distribuição de alimentos na cidade de Goiânia, em todos os cantos, e assim ainda não ter Jesus como Senhor. Porque Jesus, meu amado, a única coisa que ele pediu, que nós perseverássemos até o fim. Nem sequer Jesus pediu para nós seguirmos a ele. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, nega a si mesmo. Então nós entendemos, eu entendo, lendo a Bíblia e pregando agora para você, que o que salva é a perseverança em Cristo, a perseverança na palavra de Cristo, é isso que salva. Então Jesus, ele veio para buscar o que se havia perdido. Só tem uma forma do perdido encontrar o caminho certo. Se Jesus é a palavra, se Jesus é o caminho, se ele é a verdade e a vida,
O homem que está perdido, ele só vai achar o caminho quando ele seguir a palavra da verdade, a palavra de Jesus. E infelizmente, a palavra da verdade foi tirada da maioria dos templos, da maioria das igrejas evangélicas. Na igreja católica eu nunca vi a palavra da verdade, eu nunca vi. Se teve, eu não me lembro, mas na igreja católica, a igreja evangélica, a maioria não prega mais a palavra da verdade. É só dinheiro para cá, é só dinheiro para lá, é campanha disso, campanha daquilo, envelope disso, envelope daquilo. Meu amigo, a salvação está em Cristo e temos que seguir a palavra de Cristo. Nós temos que seguir a palavra do Senhor Jesus Cristo. Aonde Jesus passou o envelope de voto, aonde Jesus pediu os discípulos para fazer campanha, aonde Jesus falou para os apóstolos fazer campanha, para o enfermo ficar curado, para o homem que está passando necessidade ter prosperidade, aonde que Jesus falou para alguém dar oferta para ser abençoado, onde que Jesus pediu algo em troca, dinheiro, para fazer alguma coisa. Os enfermos foram curados, eu não vi Jesus pedindo nada, nem para seguir a Ele. Os cegos enxergaram, eu não vi Jesus pedindo nada, nem para fazer campanha, nem para fazer voto, nem para dar dinheiro nenhum. Jesus alimentou os que estavam famintos, eu não vi Jesus pedindo nada, nem dízimo. Em nenhum versículo do Novo Testamento, da Nova Aliança, de Mateus até Apocalipse, eu não vejo Jesus pedindo dízimo, eu não vejo Jesus pedindo oferta, eu não vejo os apóstolos fazendo isso também. Não era Abraão que recolhia os dízimos e levava para casa o tesouro? Onde que Jesus pediu dízimo e falou para os apóstolos recolher os dízimos? Então há algo a se pensar. A nossa aliança não é com Moisés, não é com Abraão, mas é com Jesus Cristo. E se a nossa aliança logo é com Cristo, então é a Cristo que nós temos que obedecer e seguir. É a Cristo que nós temos que obedecer, porque foi Ele que se entregou numa cruz. Não foi Moisés que morreu na cruz, não foi Abraão que morreu na cruz, não foi Maria que morreu na cruz, não foi Pedro, não foi João, não foi José, mas foi Jesus. Então nós temos que seguir a Jesus. Nós temos que seguir somente a Jesus Cristo. Pedro falou: para onde que nós iremos se somente tu tens as palavras da vida eterna? Para onde que você vai? Qual caminho você vai seguir? É só Jesus que tem o caminho de vida eterna. Qual caminho que você vai escolher? Você tem que fazer a escolha quanto a tempo. É só em Cristo que há a vida eterna. Então não brinca, meu amado, com a salvação. Não brinca de falar do nome de Deus. Não toma o nome de Deus em vão. Isso é um mandamento. Em Êxodo 20 é um mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Muitos têm tomado o nome de Deus em vão. Como? Fala o nome de Deus, mas não obedece a Ele. Ah, Deus te abençoa, mas anda na maldição. Ah, Jesus vai contigo, mas não caminha com você. A paz do Senhor, mas você não tem a paz de Cristo. Então se tem algo que Deus todavia olhou para a terra e viu, foi a hipocrisia. Todavia Deus olhou para a terra, Ele viu que nem todos querem alcançar a salvação, nem todos querem obedecer a Cristo. É muito triste nós vemos o homem trocar Deus pelo copo de cachaça, por trocar Deus pelos prazeres que traz a prostituição, a droga. É muito triste você ver o homem deixar os caminhos de Deus para viver no próprio pecado. Só que a Bíblia diz, Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, é a salvação. O pecado traz morte, meu irmão, meu amado. O pecado traz condenação, meu amigo. Por isso se arrependa. Por isso, enquanto ainda há tempo, se arrependa.
Você quer saber se você é de Deus ou não? João 8:47. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Irmão, só para vocês verem o tanto que o diabo é. Virou a caixa do meu rumo aqui, vocês estão vendo. Olha lá, virou pro meu lado a caixa. É, meu irmão, faço não. Só pra ficar gravado aí, ele me ameaçou, tá? Eu entrei lá na loja, ele falou, você nem devia ter entrado, ele ficou bravo, falou que não vai baixar. Amém, graças a Deus. Então Jesus falou, eu vou ler aqui João 8:47. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, mas vós não ouvis, porque não sois de Deus. Então Jesus, ele falou para os judeus, e todavia, aquele que não ouve a palavra de Deus, é porque realmente não é de Deus. Se fosse, é como Jesus falou, olha, eu vim em nome do meu Pai, vocês não me receberam, mas se eu viesse no meu próprio nome, se outro viesse em seu próprio nome, vocês o receberiam, não duvido nada. Se viesse um político, né, muitos são idólatras de Bolsonaro, de Lula, não duvido nada, que muitos aplaudiriam, ficaria bajulando, puxando o saco, se fosse um artista famoso. Mas como eu venho em nome de Cristo, não mudou. Jesus veio em nome do Pai, foi rejeitado, foi cuspido, foi humilhado. Você acha que seria diferente? Jesus falou, não é o discípulo maior que o seu Senhor. Jesus falou, não é o discípulo maior que o seu Senhor. Se o meu Senhor, Jesus, ele foi rejeitado, você acha que eu seria o quê? Eu seria aplaudido? Se Jesus veio em nome do próprio Pai, o Criador dos céus e da terra, não recebeu. Ele diz, eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Você acha que seria diferente hoje? Pergunta, será que seria diferente hoje? Jesus não foi recebido, você acha que eu seria recebido? Meu amado, não tenho tempo para perder. A Bíblia diz que terrível coisa, cair na mão do Deus vivo. Se Deus mandou pregar a palavra, eu só tenho que pregar. Agora, se você não quer ouvir, então você faz o que você quiser. Mas se você tentar impedir aquilo que Deus ordenou fazer, é você e Deus. Eu e Deus quando eu estou obedecendo. Você e Deus quando você não está cumprindo ou quando você está atrapalhando. Então eu tenho temor em saber que Deus, Ele é justo e que Ele não cobra de nós nada além do que nós merecemos.
Eu tenho temor de Deus, é por isso que hoje eu oro por você, e quando eu sair daqui eu vou orar por você, para que Deus te guarde, para que Deus quebre a dureza do teu coração, para que Deus possa realmente te libertar, porque não adianta você ter uma religião se você não consegue ouvir a palavra de Deus. Não adianta ser evangélico se você não consegue ouvir a palavra de Deus. Se a Bíblia falou que aprove a Deus salvar o que crê pela loucura da pregação do Evangelho, como que você acha que você vai ser salvo? Só sendo evangélico? Mas não é pela loucura da pregação do Evangelho que Deus salva. A fé não vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então como que você vai ser salvo se você não quer ouvir a palavra de Deus? Meu amado, esse lugar que hoje ouve essa palavra, primeiramente Deus e os seus santos anjos são testemunho do que faz, do que acontece agora neste lugar. Jesus naquele último dia, meu amado, Ele não cobrará de mim do sangue dos inocentes, porque eu preguei, eu fiz a minha parte, mas Jesus cobrará o sangue dos inocentes, daqueles que não querem obedecer a Cristo nem tão pouco ouve. Então, meu amado, Jesus veio para salvar, não veio para condenar. Só que, porém, no último dia Ele vai estar sentado no grande trono. Mateus 25, versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quem que são as ovelhas? Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Você sabe o que é ouvir a voz de Jesus? Sabe não? Ouvir a palavra. Jesus falou: quem ouve a voz, a mim me ouve. Quem ouve a quem Deus enviou a pregar, você ouve a Ele, você ouve a Cristo. Mas se você não ouve a quem Jesus enviou a pregar, como que Deus vai falar com você? O rico estava no inferno, Lázaro no seio de Abraão. O rico falava: Lázaro, para Abraão, envia um dos mortos para que fala com os meus irmãos que estão na terra, para que eles não venham para essa mesma condição. Deus então falou: se eles não ouvem os que estão na terra, os vivos, quanto mais eles dariam ouvidos aos mortos. O próprio Deus falou: se vocês não conseguem ouvir os vivos, aquele que está vivo, quanto mais você daria ouvido aos mortos. Então por isso que Deus falou para aquele rico que Lázaro não poderia fazer nada. Lázaro não podia sair do seio de Abraão, porque a Bíblia diz que os que estão de lá não passam para cá. Aí você vê que já não há participação no mundo dos mortos com os vivos. Você vê que se você não ouve, não consegue ouvir a palavra de Deus, como que você diz ter Deus? João 14, versículo 23 e versículo também de número 24. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Viremos para ele, faremos dele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas o Pai que me enviou. Então Jesus falou: quem ama ele, guarda a palavra. Tem como guardar uma palavra que você não ouviu? Não tem como. Tem como você obedecer algo que você não conhece? Ou alguém, melhor dizendo, obedecer a Deus sem conhecer a Ele? Não tem como. Então só tem uma forma de guardar a palavra: obedecendo. Davi disse: escondi as tuas palavras nas tábuas do meu coração para não pecar contra ti, ó Deus. Por que ele escondeu? Porque ele ouviu.
Se Davi não tivesse ouvido a palavra de Deus, ele nunca esconderia ela, porque não tem como você esconder algo que você não tem acesso. Não tem como você guardar algo que você não tem acesso. Por isso ouça a palavra de Deus, porque é nela que você encontra a vida eterna. Jesus falou: examinai as Escrituras, pois são elas que testificam de mim. Meu amado, se você é evangélico e não ouve a palavra de Deus, nem tampouco obedece, sinto muito, você está indo para o inferno. Você está perdendo o seu tempo tendo uma religião, se você não obedece a palavra de Cristo. Sinto muito, meu amigo, se você não conhece a palavra de Cristo, mas você está seguindo uma religião, você está caminhando para o inferno. Porque o que faz o homem perecer é a falta do conhecimento. O que faz o homem perecer é a falta do conhecimento. A falta do conhecimento faz o homem ter o coração duro. A falta do conhecimento faz o homem ser de coração duro. A Bíblia diz: Jesus ele faz outra comparação numa parábola do semeador. Ele propôs uma parábola comparando o homem que ouve as suas palavras com o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus ele compara o homem que não ouve as suas palavras como o homem que construiu uma casa sobre a areia. Então Jesus ele diz: aquele que ouve as minhas palavras, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou, ou seja, construiu a sua casa sobre a rocha. Sobre a rocha está bem edificado, está firme. Quem ouve a palavra de Deus está firme, está firme. Aí Jesus diz: veio o vendaval, veio o vento, assoprou contra esta casa, porém ela não caiu, porque estava firmada na onde? Na rocha. A rocha é Cristo, a palavra. Mas Jesus ele faz outra comparação: assemelhá-lo-ei outra vez o homem insensato e imprudente que ouviu as minhas palavras, que não ouviu as minhas palavras, ao homem que construiu uma casa sobre areia e não pôs alicerce. Então essa comparação que Jesus fala de quem ouve e de quem não ouve. Quem ouve e guarda, a Bíblia diz que é bem-aventurado, porque virá os vendavais, vão assoprar, porque o diabo é o adversário, ele anda rugindo para mim como leão, buscando aquele que possa tragar. Porém o diabo, quando vier tentar tragar a alma daquele que está em Cristo Jesus, ele não vai conseguir. O diabo, quando ele tentar tragar a alma daquele que está firmado em Cristo, ele não vai conseguir. Pode assoprar vendaval para tudo que é lado, pode vir peste, pode vir terremoto, pode vir do jeito que quiser, pode acontecer o que for. Aquele que está em Cristo não cai. Fizeram macumba para mim, mas eu continuo pregando a palavra do mesmo jeito, como se não tivesse feito. Agora, se eu tivesse de brincadeira com Deus, tomando o nome de Deus em vão, aqui, como muitos dizem, fazendo uma ladainha, com certeza já tinha caído. Porque o diabo ele só vem para matar, roubar, destruir. Ou seja, o ladrão só vem para matar, roubar e destruir. Mas Deus veio para trazer vida. Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Então só tem vida com abundância quem está em Cristo. Se eu tivesse de brincadeira falando ladainha, o diabo ele tinha me derrubado. O diabo só pode derrubar, ou seja, o vendaval, ele vem e assopra contra a casa é você, eu sou a casa. O vendaval ele assopra, só que uma casa que está bem edificada, sobre rocha, ou seja, tem alicerce, nem sequer balança.
nem sequer faz macumba à vontade, não dá nenhuma dor de cabeça. Ou seja, vem o vendaval, nem assopra, mas nem balança, porque está na rocha. Mas se tiver na areia, o primeiro vento cai. Assim é o homem que ouve a palavra de Deus e não pratica. Ou melhor dizendo, como que vai ficar aqueles que nem ouvem? Se o homem que ouve a palavra de Deus e não pratica, ele é como o homem que edificou casa sobre a areia, ou seja, não está firme, pode cair em qualquer momento, qualquer brechinha que o diabo vê, ele já entra e derruba, quanto mais aquele que nem ouve. E aí eu fico pedindo misericórdia a Deus, para que quando eu vou para as ruas pregar, Deus possa trabalhar no coração daqueles que ouvem e daqueles que não querem ouvir, que Deus possa trabalhar para que eles ouçam. Só que Jesus falou, na verdade Isaías escreve no capítulo 53, dizendo: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço forte do Senhor, são poucos que dão crédito à pregação do Evangelho. Você vê que Jesus, eram poucos que caminhavam com ele. A multidão só estava ao redor de Jesus por causa dos sinais, por causa dos milagres. Mas para ouvir palavra de vida eterna, eram poucos. Para ouvir palavra de vida eterna, eram somente os 12 discípulos que estavam com Cristo. A multidão recebia o milagre e ia embora. Os discípulos ficavam. A multidão saciava-se dos pães que Jesus multiplicava e ia embora. Os discípulos ouviam a palavra de vida eterna e permaneciam. Então só pode permanecer com Cristo quem é de Cristo. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Por isso só 12 seguiam Jesus, porque só 12 queria seguir Jesus pelas palavras de vida eterna. Ou seja, somente a minoria que realmente querem Jesus pela salvação. Mas como a grande multidão que recebia os milagres e sumia, assim infelizmente muitos buscam a Deus pelo interesse, pelo que Deus pode fazer, fazem campanhas para reatar o casamento e faz isso e aquilo, logo se esquece daquele que abençoou. Quando tudo fica em paz, se esquece. Eu vejo que isso não é exagero, porque no começo da pandemia, meu amigo, eram pessoas nas esquinas ajoelhadas, eram pessoas nas ruas. Meu amigo, o mundo ficou tão com medo, tão aterrorizado, que foi a quem? Aquele que tem controle sobre os céus, sobre a terra, por recorrer a Deus, aquele que criou os céus e a terra. Então, a natureza sujeita ao próprio Criador. Só que hoje nós vemos que as pessoas se esqueceram de tudo que passaram, se esqueceram dos livramentos, se esqueceram que Deus estava ouvindo, estava livrando, estava guardando, mesmo a um vendaval como esse que assoprou, muitas casas foram derrubadas, ou seja, muitas pessoas partiram para a sepultura e sem Deus ainda. Mas aqueles que oraram, aqueles que temeram a Deus, se sujeitaram a Deus, permaneceram, estão aí hoje para contar a história. Só que hoje, pergunta, quantos que estão firmes na rocha? Quantos que estão em Cristo Jesus? Poucos. Poucos têm temido a Deus. Poucos têm temido a Cristo. Poucos têm obedecido a Cristo. Em Provérbios, Salomão ele diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. O princípio da sabedoria é obedecer a Deus. Aí está a sabedoria. Quem ouve, quem pratica, quem guarda a palavra de Deus em seu coração é sábio. Mas Salomão ele diz que aquele que rejeita o conhecimento é tolo. Salomão diz que aquele que rejeita o conhecimento é tolo. Aquele que rejeita conhecer mais de Deus, ele é tolo. Mas o sábio não. Ele ouve as palavras e guarda para si, tirando proveito daquilo que é bom. Como Jesus falou, de tudo que se tem ouvido, examinai tudo e retende o bem.
Jesus falou de tudo que nós ouvimos. Examina tudo. Tudo. Você precisa do conhecimento da Bíblia para examinar tudo. Para você saber o que é bom para você reter para a sua vida, você precisa conhecer. O que é bom diante dos olhos de Deus, você precisa conhecer, ou seja, a palavra de Deus. Para você reter alguma coisa de bom dessa palavra, você precisa conhecer. Mas o ignorante, ele perece porque ele não quer ouvir. O ignorante, ele perece porque ele não sabe aonde que está Deus, ele não sabe o que é de Deus, ele não sabe discernir nem entre o que é certo e o que é errado. Por isso que não ouve. Por isso que muitos hoje têm como castigo os falsos profetas. Os falsos profetas hoje foi levantado pela ignorância, por não querer o homem de conhecer a Deus. Veio o castigo, o engano. O engano vem para quem é ignorante. Só é enganado quem é ignorante. E os falsos profetas estão aí para isso, pedindo oferta, falando que Deus está revelando para você fazer um voto, pedindo dinheiro em nome de Deus. Isso o povo ouve, porque existe uma promessa de prosperidade nisso. Isso o povo gosta, de campanhas. Ai, Deus vai fazer isso e aquilo se você der tanto. Se você pegar um envelope de tantos reais, Deus vai fazer isso e aquilo. Ah, se você fazer a fogueira santa, Deus vai te abençoar. Não vai, meu amigo. O homem é bendito quando ele obedece a Deus. Bem-aventurados são aqueles que ouvem, são aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Então bendito não é quem dá para receber, mas é quem obedece. Bendito não é quem faz fogueira santa para Deus repreender o mal, mas é quem obedece a palavra. Glórias a Deus. Então bem-aventurados são aqueles que ouvem, são aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Assim escreveu João em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados, ou seja, mais do que felizes, são aqueles que ouvem. São aqueles que ouvem, são aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. E é isso que está sendo pregado nesse lugar. É isso que foi pregado até esse exato momento. Até esse exato momento eu não preguei religião, porque religião não salva. Até esse exato momento eu preguei a palavra de Deus, porque é ela que traz vida eterna. Só nela nós encontramos a salvação. O povo está sendo destruído por rejeitar o conhecimento. Salomão, ele disse que o sábio, ele ama as palavras de correção, mas o tolo, ele ama as palavras de bajulação. É por isso que está cheio aí na mídia, WhatsApp, tudo que é mídia, mensagem de autoajuda. Ei, Deus mandou falar que você vai vencer, que você vai ser exaltado. Meu amigo, Deus mandou falar, prega o evangelho, se arrependa, conserta teus caminhos, endireitar as vossas veredas. Foi isso que Deus mandou falar. Mateus capítulo 3. Foi isso que Deus mandou João pregar. E é isso que eu tenho que pregar, o que está escrito na palavra. E João pregou: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. No versículo 3: endireitai as vossas veredas, produzi em vós mesmos frutos dignos de arrependimento. Foi isso que João pregou. Consertai, endireita os seus caminhos, endireita os seus caminhos diante de Deus. Que você possa se arrepender, que seu coração produza um verdadeiro arrependimento dos maus caminhos, da bebedice. Mas o pecado não está só nisso. A mente do homem hoje está contaminada, estão maliciosos. E Jesus falou em Mateus capítulo de número 5. Jesus falou que aquele que olha para uma mulher e em seu coração deseja, ele já adulterou. Jesus falou que pelo próprio entendimento, o pensamento leva o homem a adulterar. Sabe o que é adultério, né? A traição.
no pensamento. Jesus falou que é possível o homem adulterar. Isso está escrito em Mateus 5. Não adulterarás, mas qualquer que adulterar será ré do juízo. Mas Jesus falou, aquele que atentar, olha só, Mateus 5, versículo de número 27 e 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para desejar ela em seu coração, cometeu adultério com ela. Eu não sou eu quem digo, estou pegando o que está escrito. E aí você vai falar para mim que Deus só quer seu coração, sendo que através do seu coração você comete adultério. Aí você vai falar para mim que Deus só quer o coração, e aí você pode pecar à vontade, pode se embriagar, pode casar quantas vezes quiser, pode fazer tudo. Só que naquele último dia, Jesus dirá abertamente: apartai-vos de mim, malditos que praticam iniquidade, para o fogo eterno. Pode fazer tudo. Deus não deixou o livre-arbítrio? Sim, para quem? Até você conhecer Jesus, você tem livre-arbítrio. Você escolhe entre a vida que está em Cristo e a morte. Mas depois que você escolheu Jesus, você tem um caminho a seguir. Você tem livre-arbítrio até conhecer Jesus. Depois que você escolheu Jesus, você tem que andar em obediência. Você tem que andar em sujeição a Cristo. Aí já não tem mais livre-arbítrio. Ou seja, você tem o livre-arbítrio. Você escolhe entre a condenação e entre a salvação. Você escolhe entre a vida abundante ou a morte eterna, que é o tormento, a qual Jesus mesmo falou. Então, o livre-arbítrio é por aí. Escolheu Jesus, há um caminho a se seguir. Enquanto você não escolheu Jesus, em perdição você está caminhando. Então, eu sinto muito, meu amigo. Deus não quer só seu coração, não. Que todo o seu corpo, alma e espírito sejam conservados para Deus, santos e irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus Cristo. Pois que Jesus assim nos ensinou. Na carta Tessalonicenses, todo o corpo, a alma, o espírito para Deus tem que ser conservado. Então é só o coração que Deus quer? Não. Até a tua palavra que sai da tua boca. Jesus disse que pelas tuas palavras ou você será justificado, ou você será condenado. Até as palavras que saem da boca, Jesus diz que nós teremos que prestar conta diante de Deus por essas palavras. Então toma cuidado, acorda para a realidade. Acorda, lê as escrituras, chega de tanto ser enganado por mercenário, por falsos profetas. Você chega de tanto ser enganado, de tanto dar crédito ao diabo, porque o povo está dando mais ouvido à mentira do que à verdade. Quando você ouve a verdade, você está dando ouvido a Cristo. Se você está ouvindo a mentira, você não está dando ouvido ao diabo. E Jesus não é a verdade, o caminho, a vida. Então por que está ouvindo a mentira? É por isso que Jesus falou: amaram e serviram mais as trevas do que a luz. Por isso que crucificaram a Cristo. Porque Cristo oferece um caminho estreito, onde o homem tem que deixar suas paixões infames, onde o homem precisa nascer de novo. O que está torto tem que consertar. Se você conheceu Jesus enquanto você viveu uma vida de cachaça, hoje você precisa ser sóbrio. Isso só pode acontecer quando o homem conhece a verdade. Quando o homem conhece a Cristo, a verdade, ele é liberto. Mas enquanto ele conhece, ele permanece na mentira, ele se torna refém, escravo do engano, escravo do pecado. Mas Jesus veio para libertar. Através da verdade vem a libertação, a qual Jesus fala em Isaías 61, versículo 1. Veio libertar os cativos, ou seja, os presos, das prisões. Prisões essas que são o próprio pecado. Então Jesus falou que a luz, ela veio. A luz, ela veio. Jesus falou: eu sou a luz deste mundo. E quem caminha em luz nunca caminhará em trevas. A luz veio ao mundo. Só que sabe o que o povo quis? Barrabás. Eu estou aqui agora pregando essa palavra em nome de Jesus.
Só que, claramente, se vier um famoso, se vier um político e parar aqui nesse lugar com o trio elétrico, você vai preferir o artista. E se eu pedir para baixar ou para respeitar, muitos vão contra. Glória a Deus. Então Jesus, ele é a luz. Quem caminha em luz, ou seja, na palavra, com Cristo, nunca caminhará em trevas. Acho que eu sou louco de deixar essa palavra hoje para viver do jeito que eu quero? Eu não sou louco, meu amigo. Acho que eu sou maluco de deixar a palavra de Deus para andar do jeito que eu acredito que é certo? Meu amigo, que uma vez provou deste mundo e uma vez provou quem é Jesus, ele não quer saber de mundo mais não. Quem uma vez provou do mundo e provou de Jesus sabe que o diabo é quem governa esse mundo. E ninguém que conhece Jesus quer saber de diabo mais não. Ninguém que conhece Jesus quer saber de cachaça mais não, meu irmão. Meu irmão, o homem, quando ele conhece Jesus, ele não quer saber mais de pecado não. Ele não quer saber de adultério. Ele não quer saber de cachaça. O homem que conhece Jesus, ele não quer saber das orgias. O homem que conhece Jesus, ele entende que só nele tem a vida eterna. Ele entende que só Jesus tem as palavras de salvação. Mas muitos trocaram Jesus por Barrabás. Muitos trocam Jesus hoje por cachaça. Muitos trocam Jesus hoje pela uma noite na depravação, uma noite na perdição. Eu fiz isso, meu irmão. Só que pela misericórdia de Deus, quando eu fiz isso, em 2011, até mais ou menos em 2015 para 2016, Deus teve misericórdia de mim. Me deu mais uma chance. Meu amado, enquanto você tiver fôlego de vida, Deus vai te dar mais uma chance. Mas não pensa você que depois que você descer a sepultura, partir para a eternidade, não vai ter outra chance não, meu amigo. Meu amigo, não tem purgatório, não tem. A purificação é no sangue de Cristo. Meu irmão, não tem reencarnação numa outra vida. Após a morte, o homem está destinado ao juízo. A Bíblia diz em Hebreus 9:27, para o homem está ordenado morrer uma única só vez, e vindo então após a morte o juízo. Então não espere, meu irmão, que após a morte você vai se arrepender e Deus vai te receber. Enquanto tem vida, tem como se arrepender, tem como consertar seus caminhos, tem como endireitar o que está errado, tem como colocar em ordem aquilo que está em desordem. Enquanto o homem está nessa vida, tem como se reconciliar com Deus, se arrependendo dos seus pecados. Mas após a morte, esquece. Se você não buscou a Jesus em vida, não espere que após a morte você vai encontrar Ele não. Se você não deu ouvido a Jesus em vida, ou seja, rejeitou a palavra, não espere que após a morte tenha um lugar no céu não, porque não tem. É o próprio inferno que espera aqueles que rejeitam a Cristo. É o próprio Satanás que recebe aqueles que não querem saber de Cristo. Mas aqueles que rejeitam a Cristo não estão rejeitando mais pelas palavras hoje. Muitos rejeitam Jesus pelas palavras. Muitos escarnecem e zombam da palavra de Cristo. Muitos rejeitam Jesus pelas palavras. Mas a maioria dos que hoje rejeitam a Cristo, rejeitam por não querer seguir a Cristo. Por não querer estar sujeito a Cristo. Ou seja, a rebeldia, a desobediência. Então muitos estão negando Jesus dessa forma. Se você se identifica com isso, se arrependa. Se você se encontra dessa forma, se arrependa. Se arrependa, meu irmão. Deus é misericordioso, Ele perdoa. Ele perdoa. Meu coração está limpo também. Não há mágoa, não há rancor, não há receio. Jesus nos
nos amou primeiro, Ele nos perdoou primeiro, Ele te perdoou. Se você se arrependeu, se você confessar e deixar, você alcançará misericórdia. Mas se você permanecer no pecado sem confessar e sem deixar, alcançará a condenação, alcançará a recompensa que convém ao seu erro, que é a condenação. Então, tanto o inferno como o céu é oferecido para o homem. O diabo oferece o inferno, mas Deus oferece o céu. O que você quer para a sua vida? Jesus? Glória a Deus. Então segue Jesus. Você quer o céu? Então não é seguindo o diabo que você vai chegar no céu, não. Você quer o céu? Então não é seguindo um outro caminho que você vai chegar no céu, não. Mas somente seguindo a Jesus. E é Ele que tem as palavras de vida eterna. Por isso, meu amado ouvinte, escolhe hoje. Escolhe, faz bem a tua escolha, porque os mortos não podem escolher nada. Os mortos não podem escolher nada. Se morreu sem Cristo, está perdido, por toda a eternidade sendo atormentado. Então escolhe hoje entre a vida e entre a morte, entre a bênção e entre a maldição. Assim escreveu o profeta Jeremias dizendo: escolhe hoje entre a vida e entre a morte, entre a vida e a morte. Nós sabemos que Jesus ele veio para que tivéssemos vida, e vida com abundância. Mas a Bíblia diz em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então permanece no pecado, você vai receber a sua recompensa, condenação eterna. A morte que a Bíblia diz, lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Jesus ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus disse: quem caminha em luz nunca caminhará em trevas. Ou seja, se você obedece a Jesus, você vai caminhar em luz e nunca estará em tormento, em condenação. Mas o salário do pecado é a morte. Ou seja, se eu permanecer na embriaguez, o último dia que está reservado é o inferno. É o inferno que está reservado. 1 Coríntios 6, versículo 9 até o 11, a Bíblia diz: quem não herdará o reino dos céus. A Bíblia diz, mas a Bíblia diz como? Alertando, dizendo: não erreis, nem os injustos, nem os mentirosos, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os idólatras, nem os sodomitas, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os mentirosos hão de herdar o reino de Deus. Mas é isso que muitos têm sido. Então, se você for lavado e remido pelo sangue de Cristo, o seu passado de Jesus não lembra mais. Ou seja, já não há mais culpa do pecado quando o homem se arrepende. Mas a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Ou seja, logo a sua sentença é o inferno. A sentença para aqueles que rejeitam a Cristo é o inferno. A sentença para aqueles que mudam a verdade em mentira, ou seja, homens virando mulheres, mulheres decidindo ser homem, é o próprio inferno. A condenação que convém ao seu erro, a recompensa que convém ao erro é o inferno. A recompensa que convém aos bêbados é o inferno. Por isso está uma voz aqui nessa esquina agora clamando para que você se arrependa. Por isso que tem uma voz nessa esquina agora clamando. Porque Jesus falou: perturbai os moradores da terra e tocai a buzina em Sião. Você está ouvindo essa buzina? Você está ficando perturbado? Jesus falou: perturbai os moradores da terra. Mas é como? É com a palavra da verdade. Perturbar os moradores da terra é com a palavra da verdade, porque o funk não perturba ninguém, o forró não perturba ninguém, o barulho desse mundo não perturba ninguém, mas o evangelho perturba. Por quê? O diabo nunca se firmou na verdade. Claramente que o diabo ele nunca vai gostar de ouvir a palavra, mas ele vai se manifestar contra a palavra. Mas se tiver barulho, é funk, é samba, é carnaval, forró, trio elétrico, o diabo não manifesta. Porque o mundo não pode aborrecer ao diabo, mas o mundo aborrece a Deus. Jesus falou: saber antes que quando eles vos aborrecerem, aborreceu antes a mim. Então o mundo só aborrece, meu amigo, a luz. O mundo só pode, meu amigo, ser aborrecido pela luz se a luz estiver brilhando. E nesse momento, nesse exato momento,
eu faço o convite. O convite não é para você ir para uma denominação, não é para você ir para uma igreja. O convite é para você se tornar a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é instituição, são pessoas. Você quer se tornar a igreja de Cristo? Então esteja alicerçado na palavra de Cristo. Se você quer ser a igreja de Cristo, começa a buscar o conhecimento nas Escrituras, você vai estar em Cristo. Outro convite que eu te faço, para você se arrepender do seu erro. Não importa qual erro que seja, a embriaguez, se arrependa. Deixa, porque aqueles que confessam e deixam alcançam a misericórdia, mas permanece para você ver. O salário do pecado é a morte, mas que morte? Do corpo? A do corpo e da alma, que é condenação eterna, tormento eterno. Não pensa você que vai ser aniquilado, acabou tudo, vai descansar. Ah, matou, roubou, prostituiu, fez tudo que quis, vai descansar agora. Seria bom, né? Seria maravilhoso também, né, se o inferno fosse na terra. Seria muito bom se o inferno fosse na terra, né? Como muitos falam, o inferno é na terra. Mas não é, meu amigo. Em Provérbios a Bíblia diz que o inferno é para baixo de nossos pés. A Bíblia diz que o descanso para aqueles que morrem em Cristo é para cima, o céu. Então o inferno não é na terra, é para baixo, é no abismo. Debaixo dessa terra que nós habitamos, meu amigo, existe outro mundo, o inferno. E o inferno existe, é real. Jesus não quer que você vá para lá, mas se você quiser ir para lá, Ele não vai te impedir. Por isso que a palavra da verdade tem que ser pregada, para te impedir você de ir para o inferno. Mas se você quiser ir, Jesus não vai fazer nada para impedir. Mas a palavra está sendo pregada, e a Bíblia diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. Se você tem ouvido para ouvir a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus. Nela você encontra a vida eterna. Mas se você tem ouvido para ouvir qualquer outra porcaria, ouve. Mas é só na palavra de Cristo que você vai encontrar a vida eterna. Somente na palavra de Cristo você vai encontrar a salvação. No funk você consegue ser uma pessoa mais depravada ainda. Continuando no forró, você vai se tornar mais cachaceiro ainda, mais adúltero ainda, mais malicioso ainda. Mas Jesus falou, a boca fala do que está cheio o coração. Passa um dia lendo a Bíblia para ver se você vai falar de cachaça. Nunca. O homem fala de cachaça porque o seu coração não está em Deus, mas antes está caminhando para o tormento do inferno, sem se dar conta. A boca fala do que está cheio o coração. Veja o que sai da tua boca. Se é de Deus que você está falando, ou se você está falando coisas ilícitas. Tem pessoas que não sai nada da boca dela de bom. Tem pessoas que a primeira palavra dela já é um xingamento. Tem pessoas que da boca dela só sai o que não presta. Tem pessoas que da boca dela só sai depravação, só palavras mentirosas, só engano, só malícia, só maldade. A boca fala do que está cheio o coração. Jesus falou que onde tiver o seu coração, está também o seu tesouro. Aonde que está o seu coração? Se eu tivesse com o coração no futebol, eu estava aqui 1 hora falando de futebol, mas eu estou aqui 1 hora falando de palavra. A boca não fala do que está cheio o coração, então enche o teu coração da palavra de Deus. Faz um teste para você ver, deixa a novela para você ver se vai continuar fofocando e lê a Bíblia. Você vai deixar de ser fofoqueiro, vai deixar de ser fofoqueira, vai deixar de ter uma mente maliciosa, vai parar de ficar falando da vida dos outros e vai olhar para si e vai corrigir aonde está em falta. Porque Paulo não falou para ninguém ficar de olho na vida dos outros, não. Paulo falou, cada um deve examinar a si mesmo, mas está examinando a vida dos outros. Está olhando e reparando para o cisco que está no olho do outro, mas não está olhando e não está percebendo a trave que está no seu próprio olho. Então, meu amado, a Bíblia, ela produz salvação em palavra de vida eterna. O mundo produz no seu coração morte. A cachaça produz morte. O futebol produz morte, porque nele está a idolatria. A política promove morte, porque lá está a ganância, a avareza, está a mentira, a injustiça. Mas em Jesus você encontra a vida. Mas essa vida você consegue alcançar ela com a
você dar ouvidos à palavra de vida eterna. São poucos que dão ouvidos à palavra de vida eterna, mas Jesus falou que são esses poucos que alcançarão a vida eterna. São poucos que buscam a salvação, mas são esses poucos que vão alcançar a salvação. O homem está se enganando, o ser humano está enganando a si mesmo. Não precisa nem o diabo enganar. Essa geração está uma isca fácil, está uma presa fácil na mão do diabo. Essa geração se tornou uma presa muito fácil na mão do diabo, porque o diabo não precisa mais enganar. O homem se deixa ser enganado pelo seu próprio coração, pela cobiça que ele tem em seu coração, de permanecer na perdição e no erro. Meu amado, arrependa-se enquanto há tempo. Escuta isso, arrependa-se enquanto há tempo. Se arrependa de todo adultério, se arrependa de toda injustiça, se arrependa de todo ódio, se arrependa de toda mágoa, de todo rancor, se arrependa da embriaguez. Homossexuais, se arrependa. Deus criou macho e criou fêmea. Injustos, se arrependam. Deus é justo juiz e Ele vai julgar o homem com a sua justiça. Mentirosos, se arrependam. Jesus é a verdade. O diabo é o pai da mentira, ele mente desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Bêbados, se arrependam. Deus é sóbrio e Jesus falou: sejam sóbrios e vigilantes até a minha volta. Homens de duro coração, a palavra de Deus ela está sendo pregada para esmiuçar o seu coração, para quebrar o seu coração. Assim como o martelo, ele quebra, ele esmiuça a penha. Assim como o martelo, ele esmiuça a pedra. Assim a palavra de Deus faz com o coração mais duro. Então, quanto mais duro é o coração, mais duro tem que ser a palavra. Quanto mais dura é a pedra, mais duro tem que ser o martelo. E a palavra de Deus é martelo. Martelo é a palavra de Deus, mas também ela é uma espada. Ela é uma espada de dois gumes. É por isso que muitos sentem a dor da alma quando ouvem a palavra. É por isso que muitos se sentem confrontados quando ouvem a palavra da verdade, porque ela é uma espada. E se não doer, é porque não é a palavra de Deus que está sendo pregada, mas é uma mentira. É isso que você está ouvindo no TikTok, no WhatsApp, nas mídias sociais. Essas palavras que você está ouvindo está doendo na alma ou está massageando o ego e agradando o seu coração. Toma cuidado. O Evangelho ele é vivo e eficaz. O Evangelho não é palestra motivacional. Toma cuidado com as palestras motivacionais, com esse Evangelho light, com essas mensagens de autoajuda, com essas mensagens motivacionais. Essas mensagens motivacionais nada mais produz do que o próprio engano e o erro no coração do homem. Mas as palavras de arrependimento, que foi o que Jesus pregou, elas produzem em nós caminhos de vida eterna. O que você vai escolher? O sábio, ele escolhe a exortação e ele recebe de bom grado a correção da palavra de Deus. Mas o tolo, ele busca só o que é agradável ao seu coração. E é por isso que se formaram muitos mercenários hoje. Muitos mercenários hoje se formaram porque os homens levantaram eles, dando credibilidade. Compartilham hoje uma mensagem de autoajuda, mas não compartilham uma mensagem de vida eterna. Porque a Bíblia fala que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. E a Bíblia diz que o homem está ligado à sua esposa até que ela morra. Mas ela morrendo fica livre o homem para se casar, desde que se seja no Senhor. Ninguém prega isso no TikTok, no Instagram, não prega mais nas redes sociais, nem tampouco dentro das igrejas. São pastores em adultério, em terceiro casamento, são bispos em adultério. Enquanto a primeira esposa estiver viva, meu amigo, segundo a palavra de Deus diz, você está em adultério. Segundo a palavra de Deus diz, enquanto o marido está vivo, o primeiro marido vive, o segundo está em adultério.